Boa tarde a todos e a todas. Nós damos início à 17ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, no dia 13/6/2013, às 13h08, com a presença dos vereadores Marcelo Aro, a presença do vereador Juninho Los Hermanos, aprovação da ata. Não tendo esta presidência recebido impugnação no prazo regimental das atas da 16ª reunião ordinária e da 5ª reunião extraordinária realizadas em 6/6 e 27/5/13, comunico a sua aprovação nos termos regimentais. Audiência pública não há. Projeto de lei de número 342/2013 em primeiro turno. Autor, vereador Dr. Nilton, a emenda que dispõe sobre os veículos autorizados a transitar nas vias de trânsito rápido destinadas ao sistema Busway. Relator, delegado Edson Moreira, a conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Eu também voto com o relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 342/2013. Projeto de lei de número 343/2013 em primeiro turno. Autor, vereador Adriano Ventura. A emenda que dispõe sobre o programa BH Transparência Pública dos Bairros e Regionais, através do mecanismo de acompanhamento das receitas e despesas públicas e prestação de contas nas regionais e bairros. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, o vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Juninho. Com relator. Eu também voto conforme relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 343/2013. Projeto de lei de número 344/2013 em primeiro turno. Autor, vereador Dr. Sandro. A emenda que dispõe sobre a organização e composição do Conselho Municipal da Juventude e da outras providências. Relator, Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade e pela regimentalidade. Registrando, neste momento, a presença do ilustríssimo amigo, vereador, delegado Edson Moreira. Em discussão. Em votação, doutor Edson, nós estamos aqui no 344. Em votação, vereador, é o item 3 da pauta. Vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Vereador delegado Edson Moreira. Compactuo com o coronel Piscinini. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 344/2013. Registramos a presença também do ilustríssimo amigo e vereador Coronel Piscinini nesta comissão. Muito obrigado. Projeto de lei de número 345, item 4 da pauta, 345/2013, em primeiro turno. Autor, vereador Adriano Ventura, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo de citronela e da controlária como método natural de combate à dengue e da outras providências. Relator, vereador Marcelo Alvaro Antônio. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Vereador Edson Moreira. Concateno com o relator. Vereador Piscinini. Com relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 345/2013. Registramos também a presença do nosso amigo vereador Elvis Cortes aqui nesta comissão. Fique à vontade, vereador. Junto com a gente aí. Projeto de lei de número 346/2000. Aprovado, portanto, o projeto de lei 345/2013. Projeto de lei 346/2013, em primeiro turno, autor, vereador Gilson Reis. Emenda, ela dispõe sobre a negociação coletiva, o direito de greve e o afastamento de dirigentes sindicais aplicáveis aos servidores públicos municipais. Relator, vereador Coronel Piscinini. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Em discussão. Vereador, eu queria discutir esse projeto.
Aliás, eu queria algumas informações, porque acredito eu que meu voto nesse projeto é um voto político. Pelo que vejo aqui da ementa, ele quer transferir para a questão municipal, poder público municipal, o direito da greve e o afastamento de dirigentes sindicais. O relator foi o Coronel Piscininho. Coronel, o senhor está com o relato aí fácil ou não? Tá. Será que o senhor, eu posso dar uma olhada? Se o senhor puder ler, pode ler para a gente um pedaço, só para... O nobre vereador tem por objetivo dispor sobre a negociação coletiva, o direito de greve e o afastamento de dirigentes sindicais aplicável aos servidores públicos municipais. Vejamos o que nos demonstra a legislação pertinente à matéria, focada no projeto de lei em apreço. Constituição Federal, artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte nos ensina, artigo 7. O município exerce sua autonomia especialmente a 2. Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual no que couber. A matéria não se insere naquela de competência privativa do Executivo, embora trate de questões que guardam pertinência com o servidor público municipal. Trata apenas das relações intersindicais, com a finalidade de estabelecer critérios de negociação coletiva de relação de trabalho, direito de greve e afastamento de dirigentes sindicais, obedecendo o comando do recente Decreto Federal número 7.944/2003, que promulgou a Convenção número 151 e a Recomendação número 159 da OIT, que expressa em seu artigo 1º. Artigo 1º. Ficam promulgadas a Convenção no número 151 e a Recomendação número 159 da Organização Internacional do Trabalho sobre as relações de trabalho na administração pública, firmadas em 1978, anexas a este decreto, com as seguintes declarações interpretativas. 1. A expressão pessoas empregadas pelas autoridades públicas, constante do item 1 do artigo 1 da Convenção número 151, abrange tanto os empregados públicos, ingresso na administração pública mediante concurso público, regidos pela consolidação da Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto número 5.452, de 1º de maio de 1943. Coronel, Quanto... eu estou satisfeito já com a parte que o senhor leu, não para mim não precisa de continuar seguindo na leitura do relatório. Compreendo o relato, né, que foi feito tecnicamente pelo coronel, de maneira brilhante, coronel. Estava aqui enquanto o senhor falava, eu também acompanhei aqui, o pessoal da assessoria me passou aqui a justificativa, né, o relatório do senhor, muito bem fundamentado. Mas eu queria extrapolar aqui a questão da fundamentação técnica, e nesse projeto eu daria um voto político para ele. Eu não gostaria que esse projeto passasse por essa comissão, porque eu acredito que é uma perda para o município a gente dar esses, entre aspas, direitos aos grevistas. A gente tem passado por inúmeras ocasiões onde a greve tem prejudicado a nossa cidade, né, onde muitas vezes acontecem situações que obrigam o gestor público a dar um aumento, a fazer alguma coisa, e ele não pode, assim como na iniciativa privada, entendo eu, agir de maneira mais dura quando é necessário. Então, meu voto nesse projeto, eu gostaria de esclarecer para os nobres prados, para aqueles que quiserem me acompanhar. Eu acho que não é um projeto bom para a cidade. Eu acho que se a gente já barrar ele aqui agora, na Comissão de Legislação e Justiça, dando o parecer de inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade, a gente trava esse projeto nessa casa e aí recorre ao plenário, é direito do nobre par. Mas eu quero dar um voto político nesse projeto e eu encaminho aqui na discussão, presidente, meu voto contrário em todos os sentidos, inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade para esse projeto. Bom, lembrando que o que foi apreciado é exatamente isso que o senhor disse. É a constitucionalidade, a legalidade
a antijuridicidade, né? Então, a nossa comissão ela não julga o mérito da questão. Então, portanto, o nosso voto ele tem que ser técnico, é isso? Concordo com Vossa Excelência, presidente, mas acredito que além dessa comissão ser uma comissão técnica e julgar as questões de constitucionalidade de todos os outros pontos que Vossa Excelência destacou, mas essa comissão não pode esquecer do caráter político dela. Essa comissão tem a orientação técnica que nós temos que seguir, e seguimos todos nós aqui, mas ela também é um voto político. Ela é um voto político, isso nós não podemos negar. Essa casa é uma casa política, essa comissão é uma comissão política. E acredito eu que a gente, suspendendo esse projeto, né, já impedindo a tramitação dele nessa comissão, é um ganho para a cidade de Belo Horizonte. É um ganho. O que tem acontecido, delegado Edson Moreira, é que muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitas vezes, esses grevistas extrapolam nas suas atitudes. Muitas vezes eles exigem coisas irreais que não tem como o gestor público dar, e aí vem ameaças. Então eu acredito que é um perigo para essa casa a gente colocar isso em votação lá no plenário. Se podemos cortar o mal pela raiz agora, vamos cortar esse mal pela raiz. Né? Então, compreendo todos os dados que Vossa Excelência deu, presidente, concordo com Vossa Excelência. O senhor sabe que várias e várias vezes eu também defendi essa argumentação de Vossa Excelência aqui, mas eu acredito que esse projeto, nós deveríamos pensar bem nele, se nós queremos deixar ele chegar até a votação no plenário, nas condições normais, passando por todas as comissões. Eu acho que se a gente cortar o mal pela raiz aqui, o vereador pode recorrer ao plenário, e aí sim, o plenário pode então julgar melhor o que nós estamos falando. Mas eu acho que se a gente der um sim aqui, a gente vai estar deixando tramitar um projeto que pode, amanhã nós poderíamos nos arrepender por ele estar vigente na nossa cidade. Eu, extrapolando a questão pública, eu já acho que os grevistas têm muito direitos, muito, na iniciativa privada. Mas aí eu teria que discutir a legislação nacional, outras questões, mas eu sou contra. Eu acho que ninguém é obrigado a trabalhar, e a partir da hora que trabalha tem seus compromissos. O patrão tem que ter a possibilidade, sim, de demitir quem ele acha que tem que demitir. Enfim, aí eu poderia extrapolar aqui a questão ideológica. Mas por acreditar nisso, coronel, por já ter vivenciado muitos e muitos episódios de greve, eu gostaria que esse projeto não tramitasse nessa casa. Eu gostaria que a gente acortasse o mal pela raiz, dando o nosso parecer político hoje, de inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade. Bom, Discutir, senhor presidente. Só um minuto. Ok. Quanto os meus votos, os meus relatórios, eu sempre vou primar para o que eu vou dizer agora aqui. É sempre reconhecer a parte técnica. Eu não vou, nos meus votos, a parte política. Eu posso ter vontade de ser contra, mas eu deixarei isso para o plenário, para frente, né, para os pares. E eu vou sempre me ater na parte técnica quanto a constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade. Vereador Edson Moreira? Exatamente. Eu até entendo a argumentação do vereador Marcelo Vara e também, politicamente, compactuo com ele. Mas essa comissão é técnica. Nós não podemos... sendo que a Constituição da República garante o direito de greve. E quem vai discutir como deve ser e como não deve ser, é a comissão específica. Já que não tem nada de inconstitucional, gostaria muito de acompanhar o Marcelo Rara, mas sou concordar com o Piscinini, vou pela técnica. Depois, na condução da votação, farei isso aí. Delegado, então eu gostaria de fazer uma sugestão, com uma composição política aqui, nossa, pelo relato do coronel Piscinini. Delegado, eu gostaria o seguinte, não, a gente deixa ele tramitar nessa comissão. Deixa tramitar na comissão normalmente, mas eu gostaria de contar com o apoio dos senhores para nós, no plenário, derrubarmos esse projeto pelo mérito.
pelo mérito, então, e não mais pela questão técnica. Então, tendo em vista já né, os dizeres de vossas excelências, que avaliassem melhor o mérito desse projeto, eu então daria o parecer favorável com o relator, para que passe tecnicamente nesse, e a gente tenta... Se a gente for começarmos a avaliar politicamente projetos, nós podemos ser justos em alguns, o senhor tem razão, outros, né? O senhor tem razão. Então, para frente nós vamos nos debruçar junto com os outros pares da casa para discutir esse projeto. Bom, exatamente a sugestão que eu daria, já que a nossa comissão ela realmente ela é técnica, ela avalia esses componentes da constitucionalidade, da legalidade, da regimentalidade, da juridicidade, vai tramitar ainda na comissão que vai julgar o mérito. E lembrando também que nós não teríamos como aqui da inconstitucionalidade. O que a gente votaria aqui seria o parecer do vereador Coronel Piscinini, ou pela rejeição do parecer, ou pela aprovação do mesmo. Mas então, já que... e concordo plenamente com o vereador Marcelo Aro, porque realmente tem causado um transtorno muito grande para a cidade, as greves, e não só para a cidade, né? Para o país. E a gente fala de vidas, que muitas vezes uma ambulância ela fica presa no trânsito, levando uma pessoa para o hospital, e aquela greve ali, ela pode ser decisiva para a vida ou para a morte. Então eu concordo plenamente com o vereador Marcelo Aro, tenho o meu apoio aí na avaliação do mérito, mas aqui na comissão, realmente também eu estou de acordo com o Coronel Piscinini, com o Edson Moreira, que a gente deve avaliar tecnicamente e posteriormente no plenário a gente dá o nosso voto político. Presidente, gostaria só de fazer um pedido para Vossa Excelência. Um minuto, que eu gostaria de fazer uma observação só para os senhores, para Vossas Excelências. Um minuto que o senhor suspendesse essa reunião, 1 minuto. Ok. Eu concordo que nós temos que ser técnicos, e essa comissão, ela mas já não pode esconder a questão política, porque senão eles colocariam aqui 5 técnicos, eles colocariam aqui 5 servidores da Câmara Municipal para votar. Eles botam 5 vereadores para não só ter a questão técnica, mas para ter também a questão política. Eu não quis levantar isso no microfone para já não ficar indo além de uma coisa que não precisa. Vamos deixar esse projeto entrar, mas vamos tentar divulgar no plenário, mas vamos levar em consideração isso também, que nós não somos 5 servidores da Câmara que tem a única obrigação dessa comissão de dar o parecer puramente técnico. Essa comissão é política, também tem hora que a gente... Por que a CNJ é tão requisitada? Porque todos os projetos passam por ela, e o parecer dela não é só técnico, tem hora que a gente quer barrar algum projeto, né? A gente, exato, concordo. Vamos, exato, eu acho que é melhor a gente deixar ele tramitar, mas a gente, porque de fato, a minha opinião, eu não quis extrapolar tudo, esse trem de greve tá extrapolando, o cara faz o que quiser, o patrão pode emitir, você quer trazer o voto do poder público, ou seja, está dando direito pro o cara vai ficar o dia inteiro, né? Então, assim, a gente tem um plano mesmo, vamos trabalhar, vamos passar, já tem um plano, vamos trabalhar também. Exato, vamos travar ele. Bom, dando seguimento aos trabalhos dessa comissão, portanto, em votação, o projeto de lei de número 346/2013, vereador Edson Moreira. Compartilho do abnegado, relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Vereador Marcelo Aro. Eu voto com o relator, presidente. Eu falo que esse projeto vai tramitar na comissão do nosso vereador aqui, que está presente, Elvis Cortes. Então, vai tramitar, presidente, na sua comissão. Avaliem o mérito lá, aproveite e leve essas questões que foram discutidas. Eu voto com o relator também, presidente. Também voto com o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 346/2013. Projeto de lei 347/2013, em primeiro turno, autor vereador Gilson Reis. A emenda que autoriza o Poder Executivo a destinar para a educação infantil as receitas recebidas a título de compensação financeira advindas do Fundo Especial de Royalties
do petróleo e da outras providências. Para fazer isso. O relator é o vereador Coronel Piscinini. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, o vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Vereador Marcelo Aro. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 347/2013. Projeto de lei de número 348/2013, em primeiro turno, autor vereador Leonardo Matos. A emenda que dispõe sobre a criação do Museu da História da Educação Municipal de Belo Horizonte, relator vereador Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Juninho. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Coaduna com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 348/2013. Projeto de lei de número 349/2013, em primeiro turno, autor vereador Tarcísio Cacheta. A emenda que altera a lei de número 9.725/2009, que institui o Código de Edificações do município de Belo Horizonte e da outras providências. Relator, vereador Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Juninho. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Compacto com o denonado relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 349/2013. Projeto de lei de número 350/2013, em primeiro turno, autor vereador Léo Burguês. A emenda que altera o inciso 8º do artigo 74B da lei de número 7.166/96 e da outras providências. Relator Coronel Piscinini. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 350/2013. Projeto de lei de número 352/2013, em primeiro turno, autor vereador Marcelo Aro. A emenda que dispõe sobre a criação do transporte público coletivo destinado a atender o público das regiões boêmias do município de Belo Horizonte e da outras providências. Relator, vereador Juninho Los Hermanos. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o boêmio Juninho Los Hermanos. Eu também voto conforme o relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 352/2013. Projeto de lei de número 354/2013, em primeiro turno. Autor vereador Joel Moreira. A emenda que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e asepsia da areia contida em tanque destinado a lazer e a recreação existente em área pública ou privada. Relator, vereador Marcelo Alvrantoni. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator cujo viaduto foi como que é? Feito na área dele hoje lá. Tá, Foi que liga a Avenida Olinto. inaugurado em vossa área. Isso. Que Nome liga a Avenida Olinto Meireles a Tereza Cristina. Compacto com Vossa Excelência. Vereador Juninho Los Com o Hermanos. relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 354/2013. Projeto de lei 355/2013, em primeiro turno, autor vereador Silvinho Rezende. A emenda que acrescenta inciso ao artigo 13 da lei de número 9.505/08, que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de Belo Horizonte e da outras providências. Relator, vereador Marcelo Alvrantoni. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o destemido relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 355/2013. Projeto de lei de número 356/2013, em primeiro turno. Autor vereador João Moreira. A emenda que altera a lei de número 6.821/95, que dispõe sobre a política oficial de medicamentos na rede pública de saúde.
Relator, vereador Juninho Los Hermanos, a conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator que proporcionou alegria aos namorados no dia de ontem, no dia dos namorados, lá no seu estabelecimento. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 356/2013. Projeto de lei de número 357/2013, em primeiro turno, autor vereador Sérgio Fernando. A emenda que altera a lei de número 7.166, de 27 de agosto de 1996, que estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município. Relator, vereador Juninho Los Hermanos. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o próximo relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 357/2013. Projeto de lei 358/2013, em primeiro turno, autor vereador Tarcísio Cacheta. A emenda que altera a lei de número 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do município de Belo Horizonte. Relator Juninho Los Hermanos. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com o relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator da região do Alípio de Melo. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 358/2013. Projeto de lei de número 359/2013, primeiro turno. Autor, vereador Sérgio Fernando. Emenda. Ela dispõe sobre a divulgação, avaliação e acompanhamento orçamentário de obra ou serviço. Relator, vereador Marcelo Aro. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela antijuridicidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o brilhante e destemido relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 359/2013. Projeto de lei número 360/2013, em primeiro turno. Autor, vereador João Moreira. A emenda, ela dispõe sobre o desenvolvimento de programas educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, durante o período de férias escolares nas escolas públicas municipais de Belo Horizonte. Relator, vereador Marcelo Aro. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela antijuridicidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o brilhante relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Aprovado o parecer ao projeto de lei de número 360/2013. Projeto de lei número 361/2013, em primeiro turno, autor vereador João Moreira. A emenda, ela cria a rede municipal de atendimento ao dependente químico e dá outras providências. Relator, vereador Marcelo Aro. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o surpreendente relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 361/2013. Projeto de lei de número 362/2013, em primeiro turno, autor vereador Sérgio Fernando. A emenda que dispõe sobre a vacinação gratuita contra a leishmaniose visceral no município. Relator, vereador Marcelo Aro. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 362/2013. Projeto de lei de número 363/2013, em primeiro turno, autor vereador Sérgio Fernando. A emenda que dispõe sobre a instalação de lavatórios em estabelecimentos que comercializam produtos no local para consumo imediato. Relator, vereador Edson Moreira. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei número 363/2013. Projeto de lei 364/2013, em primeiro turno, autor vereador Joel Moreira. A emenda institui o programa A Praça é Nossa Artesanato. A Praça é Nossa Artesanato. Relator, vereador Edson Moreira. Conclusão do parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei número 364/2013. Mamão com açúcar, né, Edson? Foi só tijolo quente? Companheiro? Ajuda aí, né? Projeto de lei número 365/2013, em primeiro turno, autor, vereador Joel Moreira. A emenda, ela institui o circuito gastronômico do município de Belo Horizonte. Relator, vereador Edson Moreira. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 365/2013. Projeto de lei de número 9/2013, em segundo turno. Autor, vereador Adriano Ventura. A emenda torna obrigatória a instalação de cobertura para as passarelas com extensão superior a 100 metros. Relator, vereador Marcelo Aro. A conclusão do parecer pela inconstitucionalidade da emenda 1. Em discussão. Em votação, vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o ínclito e brilhante relator. Que é isso? Vereador Juninho Los Com Hermanos. relator. Não sei se eu fico feliz ou triste aqui, foi elogio ou crítica. Eu vou ter que anotar essa palavra aqui para olhar no dicionário depois. Portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 9/2013. Projeto de lei número 63/2013, em segundo turno, autor vereador Joel Moreira. A emenda, ela institui o dia o Dia Municipal da Natação. Relator, vereador Edson Moreira. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e aprovação da emenda número 1. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado o parecer ao projeto de lei número 63/2013. Projeto de lei de número 108/2013, em segundo turno. Autor, vereador Juninho Los Hermanos. A emenda, ela dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos abaixo apresentados informar através de vídeo e ou profissional adequadamente treinado para apresentar as devidas orientações de segurança, bem como a proibição do uso de shows pirotécnicos e sinalizadores nestes locais. Relator, vereador Coronel Piscinini. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e regimentalidade da emenda de número 1. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Eu também voto conforme o relator, aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 108/2013. Projeto de lei de número 173/2013, em segundo turno. Autor, vereadora Elaine Matosinhos. A emenda, ela institui a Semana do Combate à Verminose e à Protozoose. Relator, vereador Marcelo Albrantônio. A conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e aprovação da emenda número 1. Em discussão. Em votação, vereador Marcelo Aro. Com relator. Vereador Coronel Piscinini. Com o relator. Vereador Edson Moreira. Com o relator. Vereador Juninho Los Hermanos. Com relator. Aprovado, portanto, o parecer ao projeto de lei de número 173/2013. Alguma consideração dos nobres pares? Perfeitamente, senhor presidente. Elogiar aqui a reportagem feita ontem pelo jornalista e apresentador José Luiz da Atena com relação ao tema minoridade penal que foi levado a efeito no Congresso Nacional, lugar onde deve ser feito isso, e com brilhantismo. Captou a opinião dos parlamentares por lá e dando a notar que a maioria dos deputados são a favor, pelo menos falando com a mídia. E, surpreendentemente, ele pegou no corredor o ministro da Justiça, que nós sabemos que é contra o projeto, e o ministro da Justiça saiu praticamente correndo da entrevista, porque ficou sem argumentação. Ficou sem argumentação para defender
a maioridade penal. Então, essa reportagem foi muito boa, foi inclusive levada ao ar no programa do José Luiz Datena, e o Datena foi lá pessoalmente fazer essa reportagem, e também foi exibida no Jornal da Band. Então, parabenizar a reportagem, que foi muito boa, e foi muito boa para a população que, segundo todos os levantamentos, 93% da população brasileira quer que seja revista a maioridade penal. Vereador, se quiserem anotar aí, pode anotar. No dia 13/6/2013, eu estou falando, podem anotar, que o vereador Edson Moreira vai votar essa lei. Tá? Pode anotar isso aí. Muito obrigado. Mais alguma consideração? Se não há, essa reunião ela está encerrada às 13h44. Uma boa tarde a todos e a todas.